Bom dia, meu povo, bom dia, João. Deus, no amor de Maria. Dê a vida pra Deus, dê a vida. Dê a vida pra Deus, dê a vida. Dê a vida pra Deus, dê a vida. Pois Jesus deu a vida por você. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu povo. Quarto dia desta Santa Quaresma, o sábado depois da quarta-feira de cinzas, dia 8 de março de 2025, ao vivo, meio-dia. Assim nós iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, hoje sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, quarto dia deste tempo quaresmal, nosso retiro desta Santa Quaresma. Tempo de penitência, de jejum, de oração, para que nós possamos cada vez mais se assemelhar à face de Deus. Nós somos feitos segundo a sua imagem e semelhança. Que o amor de Jesus possa nos envolver para ser testemunhas deste amor neste mundo que precisa de Deus. Neste mundo que virou as costas para Deus. Nestes tempos em que as pessoas querem viver como bem entendem e esquece de Deus, esquece da sua própria salvação. A palavra de Deus nos diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e vier a se perder e a perder a sua alma no inferno? O que adianta, meu irmão, minha irmã, a gente cuidar do planeta, cuidar das plantas, dos animais, cuidar do dinheiro, do trabalho, da família e de outras coisas, se nós não cuidamos de nós, da nossa alma, e não buscamos a Deus? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma eternamente no inferno? Por isso, o tempo da Quaresma é o tempo propício para a nossa conversão, para a gente olhar dentro de nós mesmos e nos perguntar diante de Deus o que precisa mudar. Assim nós clamamos o Espírito Santo de Deus, que faz novas todas as coisas, para fazer novo o nosso coração. A Igreja de Cristo é una. Ontem abordamos o estudo da Igreja de Cristo. Será um fato certo que Cristo fundou uma sociedade visível e organizada, a que ele próprio chamou Igreja? Perfeitamente. Basta ler as palavras dirigidas a São Pedro em Cesareia de Filipe. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, nos fala o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Será certo também que uma só igreja pode ser a verdadeira Igreja de Cristo? Sem dúvida, porque há um único Senhor de quem procede a igreja, e uma única verdade ensinada por Cristo. Cristo não fundou várias igrejas, mas uma única. Esta verdade é certa, tanto histórica quanto logicamente. Eis porque
que se apresenta aqui a grande, decisiva e importante questão. Qual é a verdadeira Igreja de Cristo? É com a alma dolorosamente comovida que temos de saber pela história que sobre a doutrina de Cristo tem passado lutas fratricidas que têm rasgado a veste inteiriça de Cristo e dividido a cristandade. Quando o Salvador subiu aos céus e deixou discípulos e fiéis, membros da primitiva igreja, então só havia realmente uma única cristandade. Havia uma única igreja. Mas, já desde o tempo dos apóstolos, vemos aqui e acolá surgirem hereges que se apartam da verdadeira igreja de Cristo, atraindo os fiéis para os caminhos do erro. E à medida que avançam os séculos, folhas e ramos cada vez mais numerosos, às vezes até enormes galhos, tombam da árvore da igreja, afirmando que pulsa neles a força vivificante de Cristo. Espetáculo doloroso e contristador, o de cismas e das heresias, e na alma humana levanta-se com justa razão esta pergunta, esta decisiva pergunta, que aguarda uma resposta categórica, definitiva. Onde está hoje a verdadeira Igreja de Cristo? O Salvador dissera a São Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Não disse as minhas igrejas, porém a minha igreja. Não há, pois, senão uma. Não há várias igrejas cristãs, porém uma só. Mas qual é essa única igreja? Efetivamente, ao lado da imensa religião católica, há muitas seitas pequenas ou grandes que se chamam cristãs e que pretendem seguir a Cristo. Entretanto, é claro que Cristo não fundou 300 religiões, mas uma só. Qual é, porém, essa única religião? Quem é que tem razão? Será Natã, o sábio, quem tem razão? Esse homem possuía um anel precioso e tinha 3 filhos. Mandou fazer 2 anéis similares, parecidíssimos com o verdadeiro, a ponto de ocasionar enganos, e deixou em herança um anel a cada um dos 3 filhos, de modo que ninguém jamais pôde saber qual era o anel verdadeiro. Ou então, Roville, o professor de história da Universidade de Halle, que no início do século regressou da religião protestante à Igreja Católica e escreveu sobre a sua conversão um livro intitulado Das Zeichen des Sternchens, o sinal do verdadeiro anel? Temos razão, ele e nós, que afirmamos que certamente se pode reconhecer entre os 300 anéis de hoje o único, o verdadeiro anel cristão? Sim, podemos reconhecê-lo, porque o verdadeiro anel de Cristo tem marcas que não enganam. Em verdade, há apenas uma questão angustiosa e importante no que se diz respeito a toda a nossa vida espiritual. Examinemos, portanto, nesta instrução. Primeiro, quais são essas marcas pelas quais podemos descobrir de maneira certa a verdadeira Igreja de Cristo? Segundo, depois veremos que a primeira marca, a unidade, se encontra na Igreja Católica. Neste quarto dia, meditamos as marcas da Igreja de Cristo. Quais são, pois, as marcas pelas quais podemos descobrir de modo inteiramente certo a única verdadeira religião de Cristo?
para descobrirmos as marcas da verdadeira Igreja de Cristo, cumpre-nos primeiramente tratar de forma uma imagem total e sintética do ensino de Cristo. Não entremos agora nas minúcias, mas consideremos como que do alto de um avião toda a história da civilização humana. Dessa altura vemos não só o cristianismo, mas ainda todas as outras religiões, todas as tentativas também pelas quais o homem, no curso dos séculos, quer satisfazer as suas tendências mais altas, mais nobres, mais santas, o desejo de Deus. E dessa altura vemos justamente a imensa superioridade do dogma cristão, da moral cristã e das formas do culto cristão sobre todas as demais religiões. Como pode ela ficar ao abrigo dos extremos, renegar o mundo e o deleite ávido, como é usada nas ideias, eterna nos ensinamentos, como é inteiramente dirigida para a eternidade, e no entanto faz seus fiéis felizes já desde esta vida. E vemos ainda nitidamente, claramente, que toda a religião cristã saiu do ser mais santo, melhor, sábio, perfeito, entre tantos que jamais existiram na terra. A respeito dele, seus amigos e discípulos notaram que ele se chamou a si próprio Filho de Deus, e que com consciência clara, categórica, marchou para a morte, para que seus sofrimentos fossem o resgate dos nossos pecados. Notaram os seus 33 anos de vida terrestre, cheios de palavras e de obras que não teriam lugar no quadro de uma vida humana. O que achamos nesta vida terrestre? Pecadores, milagres, doentes, mortos, pecadores cujos pecados ele perdoou. E um homem perdoa aos pecadores? Milagres que ele realizou sobre a natureza viva e inanimada. E acaso um homem manda aos ventos e à tempestade? Doentes que ele curou, mortos que ressuscitou. Quem poderia limitar semelhante vida na existência de uma vida puramente humana? E, sobretudo, quem poderia compreender a ressurreição de Cristo se Cristo não fosse mais que um homem? Ora, não se pode evitar o testemunho da ressurreição, que é a conclusão lógica, natural, irrefutável de toda a vida terrena de Cristo. Sem dúvidas, Cristo ressuscitou, mas há muito tempo. E quem está com Cristo atualmente? Cristo vive ainda hoje? E onde vive? Se eu quiser entrar nesta relação pessoal com Cristo nos dias atuais, então preciso achar Cristo no hoje, porque a vida de Cristo continua ainda hoje. Quero admirar os ensinamentos de Cristo de há 21 séculos, mas quero também vivê-los. E não somente quero ouvir falar do amor de Cristo de há 21 séculos, mas quero usufruir desse amor no hoje. Não somente quero ouvir falar do perdão de Cristo de há 21 séculos, mas quero ainda beneficiar-me dele. Onde vive, porém, Cristo? Onde está a comunidade? Onde está a sociedade na qual ele continua a agir? Tantas sociedades religiosas se denominam cristãs. Em qual delas Cristo vive inteiro? O coração angustia-se à vista das divisões do cristianismo. Como a imagem do mundo seria mudada, quantas lutas malditas desapareceriam, como ele poderia defender-se mais frutuosamente contra o terrível dilúvio do ateísmo.
quantas discórdias nas famílias cessariam, como as nações seriam mais fortes, se a unidade do cristianismo não estivesse dilacerada pelos cismas e heresias. Mas qual é a situação de hoje? Vemos erguer-se ante nós o velho tronco, a velha Igreja Católica, cifra imensa em si, mas nos afligimos ao saber que ao lado dos muitos católicos, ainda há tantos homens que se proclamam discípulos de Cristo, cristãos, e vivem divididos em outras seitas. Com isso, levanta-se a questão decisiva. É absolutamente certo que a Igreja Católica é a verdadeira Igreja de Cristo? Temos uma prova formal disto? Oh, sim, não uma só, mas 4. E visto que esta questão é tão importante, trataremos de cada uma dessas 4 provas em instrução especial. Quais são as 4 marcas do verdadeiro anel de Cristo? A Igreja não é somente uma sociedade fundada para a satisfação das necessidades religiosas dos homens ou para a educação moral da humanidade, mas é a continuação da obra do Filho de Deus feito homem, do próprio Cristo continuando a viver entre nós, porque só há um Senhor, uma fé, um batismo, nos fala a carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 5. Assim também só pode haver uma igreja. Quantos senhores há? Um só. Logo, cumpre que a sua verdadeira igreja seja una. Eis a primeira marca. Qual foi a vida de Cristo? A santidade encarnada. Que quis obter Cristo? Conduzir-nos à santidade. Sede perfeitos, como meu Pai do céu é perfeito. Nos fala o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 48. Logo, cumpre que a sua verdadeira igreja seja santa. Por quem morreu Cristo? Por todo o mundo. Logo, só pode ser a sua verdadeira igreja aquela que não se limita a uma ou 2 raças, ou a uma parte do mundo, mas volta-se para todos, abrange o mundo, quer dizer, a que é, segundo o termo grego, católica, isto é, universal, a quem deu Cristo o poder de propagar a sua fé e de distribuir os sacramentos aos apóstolos. Logo, só pode ser a sua verdadeira igreja, a igreja que repousa na base dos apóstolos, isto é, que é apostólica. Eis aí as 4 marcas que não enganam. Encontramos-las na nossa religião? Essa é a pergunta que devemos fazer. Encontramos? Una, santa, católica e apostólica, a Santa Mãe Igreja. Assim nós rezamos neste momento pela Santa Mãe Igreja, pelo Papa Francisco, pelos bispos do mundo inteiro, por todo o clero, os padres, por nós, povo de Deus, filhos da Igreja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Rezando de maneira especial pela nossa igreja doméstica, a Santa Mãe Igreja, una, santa, católica e apostólica, nos fala que a nossa família é igreja doméstica, santuário de vida e de amor. Rezemos por nossas famílias, pelos pais, mães, os filhos e irmãos, que a nossa família seja sagrada como a Sagrada Família de Nazaré. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu irmão, minha irmã, liturgia de hoje, deste sábado 8 de março, o sábado depois das cinzas, nos ensina a liturgia da igreja. Tem como salmo o Salmo 85, que diz: ensinai-me os vossos caminhos e na vossa verdade andarei. Ensinai-me os vossos caminhos e na vossa verdade andarei. Inclinai ao Senhor vosso ouvido. Escutai, pois sou pobre e infeliz. Protegei-me, que sou vosso amigo, e salvai vosso servo, meu Deus, que espera e confia em vós. Ensinai-me os vossos caminhos, e na vossa verdade andarei. Piedade de mim, ó Senhor, porque clamo por vós todo dia. Animai e alegrai vosso servo, pois a vós elevo a minha alma. Ensinai-me os vossos caminhos, e na vossa verdade andarei. Ó Senhor, vós sois bom, clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. Ensinai-me os vossos caminhos, e na vossa verdade andarei. Ensinai-me os vossos caminhos, e na vossa verdade andarei. Meu irmão, minha irmã, liturgia de hoje nos ensina pelo Salmo 85 que nós devemos nos colocar diante de Deus como seus filhos amados, humildes, cheios de temor, de respeito, de adoração diante de Deus, clamando ao Senhor que Ele nos ensine os seus caminhos, para que nós possamos andar na verdade. A verdade que cura, que salva, que liberta, que tem nome, que é Jesus. Jesus, no capítulo 14 de São João, ele define quem é o caminho, quem é a verdade e a vida. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ainda complementa: ninguém vai ao Pai senão por mim. Nós sabemos que temos um destino. Esta vida é passageira. Após esta vida, nós iremos para o céu junto de Deus, ou nós iremos, infelizmente, para o inferno. E quem faz essa escolha somos nós, com a nossa vida, com as nossas decisões. Se nós, tomados pela santa humildade, diante de Deus, rasgarmos o nosso coração, reconhecermos os nossos pecados, pois todos nós somos pecadores, e clamar ao Senhor misericórdia, Ele nos salvará, ensinará os seus caminhos, e na verdade dele andaremos. Construiremos a nossa casa sobre a rocha de Cristo da verdade. Edificaremos a nossa família na verdade, na sinceridade, na fidelidade e no amor. E assim poderemos um dia, lá no céu, adorar e glorificar o nosso Deus. Então, diante de nós, a palavra de Deus diz que Deus nos coloca a vida e a morte, e cabe a nós escolher o que nós queremos. Meu irmão, minha irmã, neste tempo quaresmal, esta é a grande oportunidade, esta é a grande chance de Deus para nós, para fazermos uma verdadeira escolha em nossa vida. Escolher a vida ou escolher a morte. E com isso, as suas consequências. Se queremos o céu, se queremos Deus, se queremos ser santos, devemos, pois, com a santa humildade, nos colocarmos diante de Deus, rasgar o nosso coração e clamar a sua misericórdia. Pois pelo orgulho, pela vaidade, pela prepotência, nós sabemos para onde iremos, qual caminho leva. Sabemos pelo exemplo do diabo, de Satanás, que se levantou contra Deus, com orgulho, com vaidade, com prepotência,
E o prêmio de tudo isso foi o inferno eterno. Nós não queremos isso para nós, nem para nossa família, nem para os nossos filhos. É tempo, pois, de conversão, é tempo de rasgarmos o nosso coração e voltarmos para os braços de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ensinai-me os vossos caminhos, e na vossa verdade andarei. Ensinai-me os vossos caminhos, e na vossa verdade andarei. Inclinai, ó Senhor, vosso ouvido, escutai, pois sou pobre e infeliz. Protegei-me, que sou vosso amigo, e salvai vosso servo, meu Deus. Ensinai-me os vossos caminhos, e na vossa verdade andarei. Ensinai-me os vossos caminhos, e na vossa verdade andarei. Piedade de mim, ó Senhor, porque clamo por vós todo dia. Animai e alegrai vosso servo, pois a vós eu elevo a minha alma. Ensinai-me os vossos caminhos, e na vossa verdade andarei. Ensinai-me os vossos caminhos, e na vossa verdade andarei. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. Ensinai-me os vossos caminhos, e na vossa verdade andarei. Ensinai-me os vossos caminhos, e na vossa verdade andarei. Ensinai-me os vossos caminhos, e na vossa verdade andarei. Ensinai-me os vossos caminhos, e na vossa verdade andarei. A oração é o fundamento da vida espiritual. Ela é o meio pelo qual nos unimos a Deus. Que o dia de hoje seja um dia repleto de paz, de amor, de oração, de penitência, de jejum, de caridade. Com base nos escritos dos santos, nas passagens das Sagradas Escrituras, nos parágrafos do Catecismo da Santa Mãe Igreja, reconhecendo que ela é o único caminho para alcançarmos a paz. Assim nós rezamos, entregando o nosso coração a Deus, a nossa família, tudo o que temos e o que somos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu irmão, minha irmã, assim nós clamamos a bênção de Deus sobre nós, sobre nossa casa, sobre nossa família, rezando pelos nossos amigos e também pelos inimigos, por todos aqueles que nos perseguem, nos querem mal, perseguem a Santa Mãe Igreja. Que Deus derrame bênçãos e graças e, sobretudo, a conversão aos corações, pela poderosa intercessão da sempre bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, nossa Mãe, do seu castíssimo e digníssimo esposo São José, de São Miguel Arcanjo, protetor e patrono da Santa Mãe Igreja, de São Rafael, cura de Deus, de São Gabriel, palavra de Deus. Que Deus se digne a nos abençoar, a nos guardar, a nos livrar de todo perigo, de todo mal e tentação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assim nós terminamos como começamos, cantando, colocando a nossa confiança no Senhor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Creio em Deus, o Trino e eterno, que criou o céu, a terra e o mar. Sou católico, crente, sincero. A meu Deus aprendi a adorar. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Ama Deus sobre todas as coisas e lhe dou este meu coração. Ama o próximo como a mim mesmo, pois o próximo é meu irmão. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Em Nossa Senhora, e lhe dou essa eficaz proteção, pois minha alma tranquila descansa, repousando no seu coração. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor.